Com bastante frequência, ouço a afirmação: compre Bitcoin a qualquer preço e com o tempo você terá um grande lucro. Bem, talvez isso seja verdade. Mas em primeiro lugar, esse tempo pode ser longo demais e você terá que esperar muito. Em segundo lugar, isso está longe de ser garantido. E em terceiro lugar, você pode ganhar muito mais se não comprar a qualquer preço, mas fizer isso de forma mais consciente e cuidadosa. E agora vamos fazer uma análise muito breve, mas informativa sobre a situação atual. Vou começar com o gráfico diário do Bitcoin e já chamo sua atenção para o fato de que estamos fazendo a análise na plataforma Quant Fury. É aqui que eu abro minhas operações. Você não paga nenhuma comissão aqui. Aqui está o QR Code pelo qual você pode se juntar ao nosso grupo. Atenção ao gráfico. Aqui vemos um nível-chave. Aqui está ele em azul, 62.909 dólares. Esse foi o fechamento mais baixo em fevereiro. E repare, exatamente agora o Bitcoin está rompendo esse nível. Não sabemos como vai fechar a vela diária porque ainda faltam algumas horas para o fechamento. Mas se isso acontecer depois de termos testado esse nível e recuado a partir dele, então teremos, em primeiro lugar, uma engolfada de baixa da vela verde de alta de ontem. Deixe-me tirar toda a marcação do gráfico, assim vai ficar mais claro. Ou seja, será uma engolfada de baixa. Em segundo lugar, teremos um nível-alvo para a queda. Esse é o fechamento mais baixo da vela do dia 6 de junho, 60.884 dólares. Isso é apenas análise técnica e nada mais. E estamos falando de velas diárias. Ou seja, se hoje o nível de 62.909 dólares for rompido, o alvo mais próximo pelas velas diárias é 60.884. E agora, uma análise bem simples, mas desta vez com velas semanais. O que vemos aqui? Vemos que o Bitcoin se aproximou da média móvel de 200 semanas. Por 3 semanas seguidas, o Bitcoin tenta romper para baixo a média móvel de 200 semanas, que está em laranja. Se ele conseguir, o alvo mais provável pode ser a média móvel de 300 semanas. Isso é 55 mil dólares. Mas além disso, temos um nível técnico importante que é o fechamento semanal mais baixo em setembro de 2024. E repare, é praticamente o mesmo nível da média móvel de 300 semanas, cerca de 55.000, 54.500. Mas para isso, primeiro precisamos ver o fechamento semanal abaixo da média móvel de 200 semanas. E em segundo lugar, chamo sua atenção para o fato de que já vimos uma absorção baixista desta vela verde de alta, porque ela abriu no preço de 63.332 dólares, enquanto a vela vermelha fechou abaixo de 63.311 dólares. Ou seja, ela absorveu esse movimento de alta. E se ainda rompermos abaixo da média móvel de 200 semanas, há uma grande probabilidade de continuarmos caindo. O RSI não contradiz isso, pois está apontando para baixo e pode chegar a um valor em torno de 30, se não menor. Vamos olhar para as velas mensais. E o que temos aqui? Vamos remover toda a marcação. Vemos os níveis-chave. Ainda não vemos, mas agora vou desenhá-los. Primeiro, o nível-chave é este aqui, vamos deixá-lo branco para melhor visualização. 58.740 dólares. Por que destaquei exatamente esse? Porque repare que foi a partir dele que houve aqui uma correção profunda, muito profunda, ou seja, o Bitcoin, a partir do nível, do nível de fechamento em 63 mil e do máximo em 65 mil, caiu aproximadamente para a região dos 30 mil ou 29 mil dólares. Ou seja, uma correção muito profunda, depois um falso rompimento desse nível e uma queda ainda mais acentuada. E depois, repare, após o rompimento passamos muitos meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Sim, ficamos próximos desse nível, acima dele, e por isso o seu reteste é totalmente natural. Mas repare, esse nível nós não tocamos, mas já tocamos a média móvel de 50 meses. E se de repente nós rompê-lo, então o próximo alvo de queda será, pela mesma lógica das velas semanais, em primeiro lugar, a média móvel de 100 meses. Em segundo lugar, a base daquela vela para a qual ainda não fomos nem caímos, ou seja, o ponto de abertura de fevereiro de 2024, que é justamente a região da média móvel de 100 meses. E finalmente precisamos encontrar algum ponto de reversão importante. Bem, aqui houve um ponto intermediário de parada em 45.500 dólares. E por fim, aqui tivemos um ponto de reversão, a partir do qual começou uma correção e depois uma queda ainda mais profunda. Isso já é 35 mil dólares. Portanto, o que podemos dizer?
Podemos dizer que, caso o nível de 58.740 dólares seja rompido e o preço se consolide abaixo da média móvel mensal de 50, a zona de interesse para o Bitcoin automaticamente passará a ser esta região. Ou seja, 45.500 dólares, 35 mil dólares, com uma probabilidade muito alta. O RSI indica que a queda mais uma vez está ganhando força e aponta para a região dos 30 no RSI. Eu não vejo motivos para comprar agora. Talvez você veja. Escreva nos comentários ou abra posições longas se você não concorda comigo. E se você concorda com a lógica e as conclusões desta análise, então pense também no seguinte: quando você opera, pagando comissões pequenas ou grandes, você automaticamente incorre em custos para abrir, fechar e manter suas operações. Mas ao operar na plataforma Quant Fury, esses custos não existem, o que significa que você não tem perdas automáticas garantidas. Tudo depende exclusivamente da sua capacidade de analisar o mercado, além de não ser ganancioso nem apressado. Até logo!